né? Então, nesse quadrinho aqui que está aparecendo para vocês, nessa imagenzinha, aparece para nós aí várias regiões do organismo do nosso paciente, né? Então, a gente tem a cavidade oral, nós temos aqui a pele, nós temos o trato geniturinário, o trato gastrointestinal, as vias respiratórias. De acordo com o local que você tem o processo infeccioso, você tem algumas bactérias mais comumente encontradas. Então, por exemplo, cavidade oral é um local onde você pode encontrar bactérias tanto do tipo positivas quanto negativas. E existem bactérias também que são anaeróbicas. Dificilmente, né, você tem um processo infeccioso instalado muito importante por bactérias anaeróbicas no hospedeiro. É mais comum o processo infeccioso acontecer no animal que é mordido, né? Então, existe a inoculação, né, da bactéria anaeróbica no animal mordido. O agressor normalmente não tem esse processo infeccioso. Mas, se você tiver uma doença periodontal muito avançada, né, que acaba fazendo destruição de ligamentos perialveolares, que são aqueles ligamentos que sustentam o dente, e você tem infiltração de bactérias, né, em locais ali tipo mais profundos da gengiva, onde você tem uma menor concentração de oxigênio, aí é possível o desenvolvimento de infecções com bactérias anaeróbicas, sim. Por isso que muitas vezes a gente, antes de fazer um tratamento odontológico no animal, a gente passa antibiótico para ele e muitas vezes a gente passa antibióticos que tenham ação contra bactérias anaeróbicas também. Porque às vezes a doença periodontal está tão avançada que eu não posso excluir, né, uma infecção associada a esse tipo de bactéria também, tá? E a antibiótico terapia nessa situação é até favorável, né, para o procedimento odontológico, porque sangra muito menos. Você controlando, né, a quantidade de bactérias, o tecido desinflama, né, ele fica menos inflamado, e aí na hora que o dentista está lá fazendo a limpeza, você tem um sangramento muito menor, né, uma gengiva bem menos reativa, e para o paciente no pós, assim, procedimento, isso é muito melhor também. Então aqui a gente vai ter bactérias gram-positivas e negativas, infecções associadas à a cavidade oral, você pode tratar com antibióticos de amplo espectro, né, que peguem bactérias positivas e negativas, e lembrar de associar algum antibiótico que pegue bactérias anaeróbicas também. Se você tem um animal mordido, lembrar que existe a inoculação de bactérias anaeróbicas e é muito importante você utilizar algum princípio ativo que pegue bactérias anaeróbicas também. Existem dois mais recorrentes aí na nossa rotina que tem esse espectro de ação, que são o metronidazol, famosíssimo aí, né, que tem formulação injetável e formulação via oral também, e a ampicilina, que da mesma forma tem solução injetável e também solução via comprimidos para utilização via oral, tá? Então você pode fazer tanto tratamento intra-hospitalar quanto tratamento doméstico. Na pele, a gente pode até ter bactérias gram-negativas, mas ela é muito dominada por bactérias positivas. Staphylococcus e Streptococcus são muito recorrentes no tecido dérmico, né? Existe até um antibiótico de depósito, né, que é o Convenia, que ele foi produzido para fazer o controle de crescimento bacteriano, se eu não me engano, de Staphylococcus na pele. E a ideia do Convenia era utilizar em pacientes alérgicos, né? Pacientes alérgicos, muitas vezes, eles desenvolvem um processo alérgico à presença de altas concentrações de bactéria. Então a ideia seria assim, vamos controlar o crescimento bacteriano para controlar a alergia do paciente. Mas sinceramente, assim, pacientes atópicos é uma coisa assim que eu desconheço. Eu sei que o estudo de atopia é um estudo muito profundo e que tem tido muitos avanços atualmente, mas na verdade ainda é uma doença que precisa de mais estudos ainda, né, para ser totalmente compreendida. Então antes que eu comece a falar besteira, né, não vou me aprofundar nisso aí. Mas a pele realmente, né, se você tem uma infecção de pele, eu tenho que utilizar antibióticos que tenham um espectro de ação contra bactérias positivas. Se você está tratando pele, você pode fazer uma dupla via de tratamento no paciente. Ao mesmo tempo que você faz a administração de antibióticos sistêmicos,
que pode ser aí pela via intramuscular, intravenosa ou via oral, você também pode utilizar princípios ativos antibióticos ou antimicrobianos em pomadas, né, que você vai passar em cima do local acometido. A grande vantagem de pomadas com princípios ativos antimicrobianos é que a concentração desse antimicrobiano na região é muito alta. E mesmo que você tenha bactérias mais resistentes, como você aumenta drasticamente a concentração do antibiótico aonde a bactéria está, né, a chance do antibiótico fazer efeito é muito melhor. Né? Então, utilizar essa dupla via, né, em situações de infecções de pele, seja lá uma piodermite primária, normalmente é secundária, né, piodermite, né, mas seja uma piodermite superficial ou profunda, é bem interessante de você utilizar.